ser apresentado. Temos que ser transparentes, honestos no nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o nosso patrão, né? Com o nosso professor lá na sala de aula. Que negócio é esse de cristão colando, irmãos? Isso é desonestidade. Eu falo que eu fico prejudicado demais quando eu fiz o meu curso. Eu entrei no meu curso de oficial, entrei em 12º lugar. Eu saí, eu era o 26. Desonestidade dos outros. Eu vi os outros colando, mas eu não colava. Eu era honesto. Eu sabia que o professor podia não ver, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Então nós temos que andar em retidão. Glória a Deus. Continuando, ele fala também: nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. O que é dissoluções, irmãos? Divisão. Vamos ler Efésios capítulo 6. Alguém, por gentileza, pega para nós enquanto eu tomo água aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 5, por favor. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Amém? Nós que aborda todos os tipos de relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, de servos com senhores, né? Todos os relacionamentos nossos precisam ser transparentes diante de Deus. Nós temos que lembrar que nós estamos lidando com o homem, mas nós somos observados por Deus. E a Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Deus nos observa o tempo todo. Então Paulo não cita pecados pesados, mas ele cita esse pecado aqui, porque o próprio Cristo diz: qualquer um que chamar o seu irmão tolo é réu do inferno. Então, tanto o homicídio, quanto o adultério, quanto o roubo pode lançar alguém no inferno, tanto esse estilo de pecado quanto esses pecadinhos de estimação que eu estou citando aqui, que são contenda, dissoluções, inveja, tudo isso pode lançar alguém no inferno. Tão grave quanto o homicídio, tão grave quanto o adultério, tão grave quanto qualquer outro tipo de pecado. Então nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Aí ele considerou os sentimentos, porque os sentimentos fomentam ações. Os sentimentos, irmãos, tudo começa com sentimento. Ninguém mata alguém de supetão. Você pensa: vou matar esse camarada aqui, matou. Não. Primeiro vem o sentimento de ódio, e depois o sentimento vem a prática do mal, o homicídio. Ninguém mata assim de qualquer jeito. O ciúme leva à contenda. Então nada acontece uma contenda sem algo por trás, um ciúme, uma inveja, alguma coisa dessa natureza. Sempre tem algo que vem antes, um sentimento. Primeiro o sentimento, para depois a ação. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Outra coisa, que a luxúria leva ao adultério. Ninguém adultera assim bruscamente. Então, adulterei, perfeito. Trair meu esposo. Não. Primeiro vem a luxúria. Primeiro vem a cobiça. Primeiro vem a fornicação, a lascívia. Acontecem coisas antes que antecedem aquele pecado mais grave.
Certa feita, alguém, um amigo meu, eu já até falei isso aqui, falou comigo que estava passando uma situação complicadíssima na igreja. Uma mulher mandava para ele fotos e mandava palavras de elogio para ele, e dizendo que ele era bonito, dizendo que ele vestia bem, e gostava do perfume dele. Começa assim, ó, cheiroso, ó, que perfume gostoso, e aquela coisa toda, aquela sutileza. A princípio parece que é uma coisa tranquila, mas a coisa vai aprofundando, a coisa vai sendo acrescentada. Chegou o ponto que ela começou a mandar foto para ele, e depois começou a mandar foto de seminua para ele. Ele já estava perdendo a cabeça. Ele me chamou e falou assim: eu não sei o que eu faço. Eu amo minha esposa, mas eu não estou aguentando. Eu falei assim: primeira coisa que você vai fazer, você vai mudar o seu telefone. Você vai mudar o número do seu telefone. Compra um outro chip, muda o seu contato. Segundo, você vai bloquear essa pessoa. Vai doer, vai parecer que você vai fazer isso, a sua carne vai chorar, vai gemer. Que é assim que acontece, a carne chora. Mas tem coisa, irmãos, que nós temos que ser radical no que nós fazemos. Se você for tratar de uma ferida só com pomadinha, muitas vezes cria-se um cascão, mas a ferida está lá por baixo, está tudo inflamado. Para sarar, para curar, você precisa arrancar o cascão, vai doer. Você precisa lavar a ferida, passar um remédio forte, para depois ele sarar. Então as coisas espirituais, às vezes, nós temos que tomar atitudes duras, cirúrgicas, porque senão não escapa. E a Bíblia fala que do diabo você resiste, mas a mulher você, ó, foge. Que irresistível. Foge, sai correndo mesmo. Aí eu dei esse conselho para ele, passou mais ou menos 15 dias. Ele ligou para mim e falou: rapaz, ai de mim se não tivesse feito o que você falou. Você fez tudo certinho? Fiz tudo certinho. Mudei o telefone, troquei o chip, né? Troquei o número do telefone, bloqueei e passava perto, nem conversava, não dava nem ideia. Mas é errado, toma cuidado. Porque primeiro vem os sentimentos. O inimigo trabalha na nossa mente, primeiro para provocar sentimentos em nós, para depois vem a ação. Amém? É por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. O nosso coração precisa ser guardado, o nosso coração precisa ser blindado. Nós precisamos guardar o nosso coração de todo tipo de mal, que as coisas começam de forma sutil na nossa vida, e se nós dermos lugar, aquilo se transforma numa coisa terrível. E é por isso que Paulo está nos alertando aqui. E ele fala assim, ó: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Toma cuidado. Toma cuidado. Louvado seja Deus. E prosseguindo aqui, ele fala aqui em Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus fala assim, ó: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então muitas vezes, irmão, nós temos que bloquear os nossos pensamentos. A coisa começa com um pensamento sutil na nossa mente, e muitas vezes o pensamento nem é nosso, nós achamos que é nosso, mas é o inimigo soprando, é ele falando, e nós achamos que é nós que estamos pensando aquilo. E nós temos que tomar muito cuidado, andar em vigilância, né? Porque Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece até os nossos pensamentos. Então, se nós podemos permitir que uma ave sobrevoe sobre a nossa cabeça, que às vezes não tem como impedir que uma ave sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ela pose na nossa cabeça. E assim são os pensamentos. Pensamento vem, você repreende em nome de Jesus. Vem de novo, você repreende em nome de Jesus. Os nossos pensamentos você precisa guardar. Por isso que a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando o nosso coração está ocupado com a palavra de Deus, não tem espaço
para vir pensamento ruim, para entrar e permanecer na nossa mente, porque o nosso coração já está ocupado. Amém, meus irmãos? Nosso coração está blindado pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. E para continuar aqui, irmãos, ele fala aqui também, a palavra de soluções, irmãos, que está escrito aí, significa viver somente para prazer próprio, esbanjar a vida. Isso é dissolução. É você viver só para você mesmo, é curtir, como diz o outro, a linguagem é essa, né? Eu quero é curtir a vida. É eu, primeiro eu, depois eu, e terceiro lugar eu também. Tudo é eu. É curtir a vida. Isso é dissolução. Ah, mas ele trabalhou, ele tem direito. Não. A Bíblia fala que nós também temos que, às vezes Deus nos abençoe, irmãos, para nós abençoar outras pessoas também. Às vezes nós temos um ótimo salário, Deus nos dá para que nós possamos ser generosos com as pessoas. Tudo que Deus nos dá não é só para nós, é para abençoar outras pessoas também. Deus permite que nós sejamos o canal. Não quando nós vivemos uma vida dissoluta, uma vida que tudo nós, uma vida hedonista, só para curtir, só para viver. Para nós estamos sendo extremamente egoístas e isso é pecado. Para terminar aqui, irmãos, já está caminhando ali. Revestir-nos, aí fala aqui, ó, e revestimos, no versículo 14, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que significa a palavra concupiscências? O que significa? Quem pode falar? Com exceção dos pastores. Desejo da carne. Hã? Desejo da carne. Desejos, né? Desejos carnais. Desejos carnais. Tem concupiscência dos olhos, tem cobiça da vida. Então, são os desejos da carne. A nossa carne, ela é apetitosa, ela tem um apetite tremendo. E constantemente ela está tendo desejo. Nós temos que impedir que os desejos da carne sejam atendidos. Porque a carne sabe, irmãos, que o tempo dela é pouco nessa terra. Que a qualquer momento essa carne vai acabar, ela vai morrer. Mas o Espírito sabe que ele é eterno. O Espírito e a alma sabem que ele é eterno lá na eternidade. É por isso que existe essa luta entre a carne e o Espírito. A carne sabe que o tempo dela é pouco e ela quer aproveitar o máximo. Mas o Espírito sabe que quem vai pagar o pato, vamos dizer assim, né? Então é por isso que existe uma resistência, uma luta entre o Espírito e a carne. Aí Paulo fala assim, revestimos do Senhor Jesus. O que é revestir do Senhor Jesus? Revestir-nos do Senhor Jesus é tomar o Senhor Jesus como nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Ele é a nossa justiça. Ai de nós, se não fosse o Senhor Jesus. É Ele que se tornou nosso. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus é a nossa justiça. E como que nós vamos nos revestir da justiça de Cristo? É nos unirmos e nos identificarmos com Cristo, imitando a sua vida. Agora, como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como eu vou imitar alguém se eu não me aproximar e conviver com essa pessoa o máximo? Para mim, imitar alguém, eu tenho que conhecer o máximo possível. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu consigo imitá-lo. É por isso que Paulo teve essa experiência e pôde dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo tinha uma intimidade com Cristo tão grande que ele conseguiu imitar a Cristo. Ele fala isso em suas palavras. É como se ele estivesse dizendo assim: você está achando difícil imitar a Cristo? Então imita a mim. Imita a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Agora, como que eu vou imitá-lo? Irmã Sinal, é conhecendo Ele. E como que eu conheço a Cristo? Através da intimidade com Ele, através da sua biografia, através da sua palavra, né? Lá fala aqui, João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examineis as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quando eu leio a Escritura, quanto mais eu
absorvo a Escritura, mais de Cristo eu estou absorvendo em minha vida. Quanto mais eu como a palavra, quanto mais eu recebo a palavra, mais de Cristo eu estou absorvendo. E quando eu vou lendo as palavras, quando eu leio Filipenses capítulo 2, versículo 5, né, quando eu leio em Filipenses capítulo 2, o que a Bíblia diz? Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. E qual foi esse sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou, para que ao nome, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, todo joelho se dobrasse. Louvado seja Deus. Isso é conhecer a Cristo, é ser humilde. Ele mesmo disse isso em Mateus 11, 28, né? O que ele falou lá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo e o fardo é leve e suave, e aprendei de mim, que sou bravo, né? Sou valente. Hein? Manso e humilde de coração. Tem certeza? Não. Eu sou manso e humilde de coração. O que eu aprendo com Jesus? A ser manso e a ser humilde. A simplicidade de Cristo precisa ser absorvida por nós. Agora vamos ler aqui Romanos capítulo 15. Por favor, irmãos, leia para nós. Enquanto eu mais um pouquinho de água. Versículo 1 até o versículo 5. Então nós conhecemos de Cristo aqui, imitado, né? Conhecer sua biografia, sua vontade, seus sentimentos. Agora vamos conhecer sua abnegação. Romanos capítulo 15, versículo 1 até o 5. Ora, nós somos semelhantes suportando as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriaram. E, portanto, tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras que tenhamos esperança. Ora, amém? Deus, só até aqui? Só até o 5. Ele leu 4. Ele leu até o 4, então leu o 5 aí. Ora, porque Deus de constância e de consolação nos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo a Jesus Cristo. Olha só como é que o versículo 5 é tão forte, né? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que nos concede esse sentimento. O desejo de Deus é que nós tenhamos o mesmo sentimento de amor uns com os outros, de submissão, se for necessário. A Bíblia diz assim: considerai-vos uns aos outros superiores a ti mesmo. E vai por aí, né? Se a gente obedecer essa palavra na íntegra, irmão, seria muito mais fácil o relacionamento, tudo seria muito mais fácil, porque nós aprendemos através da palavra. Mas quem faz isso é o próprio Deus. Então, dessa maneira nós conseguimos nos revestir do Senhor Jesus, ter a mesma natureza dele, a mesma humildade, a mesma abnegação. Amém, meus irmãos? O mesmo amor. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso por nós. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos cantar um hino aqui? Onde é que está? Dá? Tá. Pastor, eu estou colocando agora no YouTube, eu aprendi. Escutar o som da árvore. Agora eu estou aprendendo a escutar. Qual você quer da árvore aí? Número 10. Número 10? Número 10. Vai tirar o
estão afetando